Então, no primeiro vídeo nós falávamos sobre a origem do escapulário, a aparição de Nossa Senhora a São Simão Stock, né, dos religiosos carmelitas. Depois a aparição de Nossa Senhora ao Papa João XXII. Nós também falávamos no segundo vídeo sobre o escapulário não é amuleto. O escapulário é um sacramental, e todo sacramental é uma ação, um sinal visível, né, para nos conduzir à graça que a igreja nos dá e a gente conseguir alcançar os sacramentos, a gente alcançar a imitação de Cristo. É isso. Os sacramentais é um caminho, é uma ajuda para a gente alcançar o que de fato é essencial para a nossa vida, que é a conversão, que é a salvação. E com base nisso, nós precisamos agora ver, né, o que Nossa Senhora deixou para nós, qual é as graças que nós vamos ter ao usar o escapulário que vai nos ajudar a alcançar essa salvação. Nossa Senhora, então, como sendo exemplo de humildade, né, e uma vez usando o escapulário, é simplesmente a gente querer imitar essa humildade de Nossa Senhora, ela vai nos dar um meio muito simples para alcançar uma graça extraordinária, porque Deus é assim. Deus, com um coração cada vez mais humilde, mais simples, Deus dá mais graças, né? A gente vê as aparições de Nossa Senhora mesmo, aparece aos mais simples, aos mais necessitados. São Simão Stock é o que mais suplicava ali a intercessão de Nossa Senhora, o cuidado de Nossa Senhora. Em Fátima, os pastorinhos, criancinhas, analfabetas ali, Nossa Senhora aparece. Em Bernadette também. Então Nossa Senhora, ela sempre vai gostar desse coração humilde. É isso que nós precisamos ter, é essa intenção que nós precisamos ter ao receber o escapulário. Eu quero ter um coração simples, né? Eu quero ter um coração humilde, eu quero ter um coração de Nossa Senhora. E pedir a ela, claro, a cada dia, essa graça. E uma vez que ela nos dá, simplesmente imagina, um pedaço de tecido que nós levamos sobre as escápulas, né? Nós levamos sobre os ombros. Através dessa algo simples, dessa algo humilde, nós vamos alcançar a graça da salvação. Essa foi a principal graça que Nossa Senhora prometeu a São Simão Stock, né? A graça da salvação. Quando morrermos usando o escapulário, nós vamos ser salvos. Se estivermos em pecado, nós vamos alcançar a graça do arrependimento, ou um sacerdote ali para atender nossa confissão naquele momento. Porque, não sei se vocês sabem, mas a igreja, ela nos ensina, né, desde sempre, que de modo certeiro, que eu tenho certeza que meu pecado foi perdoado, é através da confissão. Porque Jesus, ele deu poder aos apóstolos. E os seus sucessores também têm esse poder, né, de perdoar os pecados. Jesus mesmo, após a ressurreição, ele mesmo sopra sobre os apóstolos, sopra eles o Espírito Santo e diz: a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então, é esses apóstolos que vai perdoar os pecados. E os bispos, os sacerdotes estão aqui como sucessores desses apóstolos, né? E perdoam nossos pecados. É certeza. Um pecado arrependido apresentado ao sacerdote com coração contrito é perdoado. Certeza. Mas por que eu não tenho certeza de que se eu entrar no meu quarto e falar perdão, Senhor, né, conversar com Deus diretamente, o meu pecado está perdoado? Vocês não sei, acho que todo mundo já teve essa experiência, né, de pedir perdão num pecado e voltar a cometê-lo? Como assim você pediu sinceramente perdão daquele pecado e você acha que é o que a gente chama, né, de contrição perfeita? Você teve uma contrição, uma dor no coração perfeita, né, e por isso mesmo não voltaria a cometê-lo. E volta a cometer. Então, porque aquele pecado não foi arrependido verdadeiramente. Entende? Uma contrição perfeita, ter dor de lembrar daquele pecado, de fato não querer cometer aquilo de novo. Ou seja, quando nós apresentamos um pecado arrependido para o sacerdote, ele nos perdoa, está perdoado porque Jesus deu essa graça a eles, né? Mas quando nós conversamos com Deus pedindo perdão, se nós não tivermos uma contrição perfeita, eu arrependi porque isso me gerou uma consequência má, porque eu tô com vergonha, porque, não sei, eu quebrei a cara lá, ou seja, esses arrependimentos assim, não sinceros ou não completos, esses arrependimentos, eles não alcançam o perdão dos nossos pecados. E a igreja nos diz, para você alcançar o arrependimento do seu pecado sem a confissão, você precisa de um arrependimento, de uma contrição perfeita.
E para você ter certeza, você precisa ter morrido, né, para saber se de fato essa contrição foi perfeita, porque aqui em terra você não tem essa certeza. Você só tem certeza que seu pecado foi perdoado na confissão. E Nossa Senhora, ela vai nos prometer, né, que no fim da vida, antes ali de morrer, se estivermos em pecado, um sacerdote vai aparecer para nós, né, de algum modo. Tem várias histórias que narram, né, aconteceu um acidente, a pessoa estava usando o escapulário e apareceu um sacerdote passando ali na hora, né, um bispo, e atendeu a confissão daquela pessoa, né, deu os sacramentos, a unção dos enfermos, etc. E também Nossa Senhora, se por acaso não é possível um sacerdote para atender nossa confissão, ela nos garantirá esse arrependimento, essa contrição verdadeira do coração. Aí sim entra, essa é a graça, tá vendo? O arrependimento sincero dos nossos pecados para a gente alcançar o céu. Mas há uma condição. Qual é a condição, então, para a gente alcançar essa graça? Essa é a primeira graça que o escapulário nos dá, a salvação eterna. É necessário, então, usar o escapulário do Carmo, né, imposto e abençoado devidamente pelo sacerdote. Então precisa da bênção devida, ser colocado pelo sacerdote, né, e precisa a gente usar ele piedosamente. Lembra que eu falei no último vídeo que não é amuleto? Então o escapulário não pode ter sido usado em vida como se fosse qualquer coisa, entende? Você precisa ter buscado uma vida cristã, mas talvez naquele momento ali do seu último momento de vida, você estava em pecado. Mas você, em vida, buscou, né, de fato, corresponder a essa graça de Nossa Senhora, usando o escapulário, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo com devoção, então, essa conversão diária, né? E claro, no fim da sua vida, se você estiver em pecado, Nossa Senhora vai providenciar o melhor, né, o arrependimento mais sincero do coração. Então, é necessário, para alcançar essa graça do escapulário, usar o escapulário de modo piedoso, né? Pedindo verdadeiramente uma conversão diária. E por último, é necessário também levá-lo, né, usá-lo durante a morte. Ou seja, por isso que o escapulário, você pode tirar, não tem, sem escrúpulos, né? Você pode tirar o escapulário, você pode, não sei, tomar banho sem escapulário, você pode dormir sem o escapulário, você pode, não sei, lavar o escapulário, não tem problema nenhum. Mas a questão é, você sabe o horário da sua morte? Você sabe o momento que você vai morrer? Porque a graça, o que Nossa Senhora promete, é algo humilde, algo simples. Basta levar o meu escapulário. Mas você não sabe o horário que você vai morrer? Talvez você vai morrer no banho, né? Não sei, você vai morrer dormindo. Então, a gente usa o escapulário a todo momento por causa disso, né? A gente leva essa proteção de Nossa Senhora a todo momento. Todo momento lembrando que eu sou filho de Nossa Senhora, e se eu estiver inconsciente, a proteção de Nossa Senhora caminha comigo, através dessa graça, né, desse sacramental. Então é a gente ter essa consciência. Não tem problema você tirar, trocar, né, por uma medalha, aquela medalha de metal na frente e atrás, né? Então não tem problema. Mas você tem que levar consigo todos os dias, né, aonde você for, né, e o máximo possível buscar levá-lo consigo, para que na hora da sua morte você esteja com ele. Porque não sei se vocês sabem, mas a gente é manso, né? A gente se acostuma ou fica com preguiça muito fácil, né? Se você não usa aquilo todo dia, você começa a esquecer que aquilo existe, né? Então você recebeu a imposição do escapulário uma vez, mas talvez num período da sua vida você ficou com fraqueza de fé aí, não colocou mais o escapulário, esqueceu. Você precisa de novo o padre abençoar e colocar em você? Não. Basta você comprar um novo escapulário, pedir o padre para abençoar, uma benção simples, e colocar aquele escapulário ali, né? Ou se você sumiu o seu escapulário, compra um outro escapulário, pode ser de metal, pode ser qualquer outro. Tendo a imposição como de tecido, depois você pode usar o que você quiser. Tendo a imagem de Nossa Senhora do Carmo de um lado e a imagem do Sagrado Coração do outro, pode ser qualquer material, né, do escapulário. Somente para a imposição que é necessário ser de tecido. Mas basta você, não sei, o seu arrebentou, o seu sujou, o seu ficou muito velho, você quer trocar, troca, compra outro, pede para abençoar, uma bênção normal, uma bênção simples, não precisa ser mais aquela imposição, a bênção específica, a bênção com a imposição do escapulário, como a gente vai ter no dia 16, não precisa. Depois que a gente já teve essa imposição, basta uma bênção simples no escapulário e a gente usar, né? Então, como sinal, levando então essa marca, esse selo de Nossa Senhora em nós.
E a gente tendo isso, durante a nossa passagem, né, na nossa morte, Nossa Senhora garante que ela vai nos dar essa graça da conversão no último minuto da nossa vida e também essa salvação eterna, né, que é uma graça extraordinária. A gente tem essa garantia de que o céu todo estará me ajudando a ganhar o céu. Pensa, no momento, até a igreja nos ensina, né, um período da nossa morte, né, quando a gente fala de moribundos, né, aqueles que estão próximos à morte ali, é um período de muita tentação, é um período de muita dificuldade, porque é um momento em que você pode negar a Deus e perder sua alma eternamente. Então, a igreja nos ensina que é um período muito difícil para a alma, né, por isso que Nossa Senhora, ela nos garante isso, esse cuidado dela nesse momento, né, momento da nossa morte. Então, basta essas três coisas. Usar o escapulário abençoado e colocado por um sacerdote, ter uma vida cristã, né? Não considerar o escapulário como um amuleto, ok? E usar esse escapulário durante a morte. Quando você estiver ali, você tem que estar usando. Por isso que ele precisa ser um hábito, né? O hábito é aquela vestimenta dos religiosos. Mas o hábito também é aquela ação contínua, né? Que eu faço regularmente, de modo até inconsciente. É um hábito. Ou seja, é necessário que eu use o escapulário como se fosse parte do meu corpo, né? Então a gente ter essa consciência, essas três coisas. Bom? E a gente tem uma outra graça, que Nossa Senhora ela vai dar, né, ela vai prometer ao Papa João 22, que é o que a gente chama de privilégio sabatino. Sabatino por causa do sábado, né? Porque ela diz que ao Papa que quem estiver usando o escapulário durante a morte, ela vai alcançar o céu. Só que a gente sabe pela fé da igreja que todas as almas salvas, elas vão contemplar Deus face a face, mas nem todas imediatamente depois da morte. Por quê? Porque há almas que não estão preparadas para amar Deus de todo o coração. E é isso que eu falava lá, acho que no primeiro vídeo, sobre o purgatório. Ou seja, o purgatório ele serve para purificar a nossa alma. Nós que a cada dia aí temos nossos apegos, temos nossas orações mal feitas, né? Isso tudo são coisas que não nos aproximam de Deus. Mas não é um pecado mortal que vai levar a gente para o inferno, não. Mas parece criando um obstáculo, né? Para a gente ser totalmente Deus. Né? Apegos às pessoas, apego às coisas, não é um pecado mortal. Se a gente não troca aquilo por Deus, né? A gente está servindo a Deus, a gente está amando a Deus, mas ainda tem esses apegos. Para que eu possa entrar no céu, contemplar Deus face a face, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E o purgatório é isso, é purificar o meu coração para que eu consiga. E é um período de dor, é um período de sofrimento em que a alma de fato ela precisa sofrer, né, para purificar desses pecados veniais, para de fato considerar Deus como verdadeiramente Senhor da sua alma, né? E claro, ali no céu contemplar e ter a felicidade eterna de contemplá-lo face a face. Então Nossa Senhora ela vai garantir a salvação para quem morre o escapulário. E nessa ação ao Papa João 22, ela vai dizer ainda que esse período do purgatório, para quem for para o purgatório, que é a maioria de nós, né, será abreviado. Ela diz que no primeiro sábado depois da nossa morte, ela mesma tirará a nossa alma do purgatório e levará para o céu. Ou seja, esse período do purgatório não é que será diminuído, mas a nossa purificação será intensa, mais intensa pela intercessão dela. E sendo mais intensa, mais rápida, né? E o quanto antes nós vamos para o céu, contemplar Deus face a face. Porque assim, a igreja nos ensina que existe, né, o julgamento final. Se o julgamento final você é condenado eternamente, você vai para o inferno, né? Ou você é salvo. Se você for salvo, de fato, você não tem um pecado mortal ali, você não nega Deus, você quer estar com Deus. Mas se você quer estar com Deus e naquele momento da sua morte, do seu julgamento, a sua alma ela não está totalmente entregue a Deus por causa desses pecados veniais, né, dessa imperfeição da nossa vida, nós precisamos passar pelo purgatório. Nossa alma está salva, nós vamos para o céu, mas precisamos purificar a nossa alma. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então é nesse período, por exemplo, que
2 de novembro, né? Nós rezamos finados. Então, finados a gente reza pelas almas do purgatório. A gente vai no cemitério, a gente celebra missa, pedindo que o quanto antes a oração da igreja diminua, abrevie as penas temporais, né, de um período do purgatório dessas almas. Ou seja, o quanto antes eles vão para o céu. A gente pode também oferecer indulgências, né, a essas almas do purgatório, para que o quanto antes elas saiam do purgatório e vá para o céu. Mas é só para a gente voltar aqui, né? A gente vai... pode ser uma explicação muito grande, né? Eu vou tentar ser mais breve, desculpa. Só para a gente entender, então. Nossa Senhora, então, ela garante que quem usar o escapulário durante a morte, ela vai nos dar, então, o quanto antes a ida para o céu. A gente vai sair do purgatório no primeiro sábado depois da nossa morte. Então é uma garantia. Mas isso é uma graça. Só que há uma obrigação, né? A obrigação essa daqui é um pouco maior do que a obrigação anterior, né? Ser salvo, ganhar a salvação eterna, um arrependimento sincero antes da morte, e isso basta usar o escapulário com fé. Agora, para ser abreviada nossas penas do purgatório, é necessário 5 requisitos, né? Primeiro, usar o escapulário, né? Imposto, colocado, abençoado e colocado pelo padre, primeiramente. Não basta eu comprar um escapulário e começar a usar. Preciso o padre abençoar e me colocar, né? A imposição que a gente vai receber dia 16. Depois, é necessário usar ele piedosamente. Não posso considerar ele como um amuleto, né? Então eu preciso começar a usá-lo. Se em algum momento eu acreditar que ele não é mais necessário e me arrependi, volto a usá-lo, né? Mas eu preciso morrer crendo que verdadeiramente é um meio de alcançar graças, não um amuleto que vai me dar automaticamente graças, tá bom? Terceiro, eu preciso estar com ele durante a morte. Naquele momento de passar, né, da nossa morte aqui para outra vida, nós precisamos estar com ele. Então levá-lo a todo momento. Quarto, observar os mandamentos da lei de Deus, e principalmente Nossa Senhora, em todas as aparições dela, principalmente as últimas do século XX, Nossa Senhora aparece, ela fala muito da questão da pureza, né? Ela já falava aqui para João 22 que é necessário observar o 6º e o 9º mandamento, que é guardar a castidade, né? Não pecar contra a castidade e não cometer adultério, né? Ou seja, é cumprir a castidade do nosso estado de vida. Para os solteiros, a castidade completa. E para os casados, a castidade matrimonial, né? Você é apenas da sua esposa, você é apenas do seu marido, né? Então a gente ter isso em mente. E há um 5º requisito para alcançar esse privilégio sabatino, que é usando o escapulário com devoção, imposto pelo padre, observando os mandamentos aí da pureza, né? Nós precisamos também recitar uma oração diária a Nossa Senhora. Aí essa oração, ela mesmo nos apresenta que é o ofício de Nossa Senhora, né? Todos os dias rezar o ofício de Nossa Senhora, mas essa oração pode ser substituída. Para aqueles que não sabem ler, pode ser substituído pelo jejum nos dias que mandam a Santa Igreja, que no caso é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão, e a abstinência de carne, não comer carne vermelha nas quartas e sextas-feiras, né? Quartas e sextas-feiras. Lembrando que toda sexta-feira já é mandamento da igreja não comer carne, tá bom? Você pode substituir por uma oração, um ato de devoção, uma ladainha, né? Você pode substituir, mas todas as sextas-feiras do ano o católico não deveria comer carne. Ou, se comer carne, deveria substituir por uma oração, um ato de devoção, que a gente fala, né? A CNBB nos possibilita essa comutação, essa troca, tá bom? Então a gente ter consciência disso. Mas para receber a graça do privilégio sabatino é necessário também a abstinência de carne na quarta-feira, quarta e sexta-feira, tá bom? Então Nossa Senhora, ela nos pede isso. E também há uma outra troca, outra comutação que a gente fala, que o padre que vai nos colocar o escapulário, no caso o padre Alain, ele também pode nos dar, que é trocar, né? Em vez de rezar o ofício de Nossa Senhora, em vez da abstinência de carne na quarta e sexta-feira,
ele pode nos dar uma outra oração. Pode ser parte do Santo Terço, reza, não sei, um mistério todos os dias, né? Ou 3 Ave Marias, ele pode mudar pelo que ele quiser, mas é ele que precisa autorizar isso, né? Mas de modo ordinário, sem ele autorizar, é necessário a oração do ofício de Nossa Senhora, todos os dias, ou a abstinência, né, de carne, na quarta e sexta-feira, todas as quartas e sextas-feiras do ano, tá bom? E ele também pode mudar para essas orações, né, mais breves aí, essas Ave Marias, todos os dias, né? Então é uma obrigação assim que simplesmente é lógica, né? Porque se você está usando um sacramental que Nossa Senhora nos deu e você quer se unir, imitar as virtudes de Nossa Senhora, você quer o cuidado de Nossa Senhora, nada mais do que lógico você rezar a Nossa Senhora todos os dias, pedir a Nossa Senhora a sua intercessão. Então, é até contraintuitivo, né? Você usar um sacramental e esquecer de Nossa Senhora, né? É igual você... Não, eu coloquei uma cruz lá em casa, mas pouco importa Jesus para mim. Eu não vou nem ler a Sagrada Escritura, eu não quero nem saber quem é Jesus. Então não faz sentido, né? Então é basicamente isso. Você usa um sacramental de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, você pede a graça diária a Nossa Senhora, né? Então essa oração diária à Nossa Senhora é nesse sentido, né? Para que verdadeiramente o escapulário ele tenha uma graça. E a graça é o quanto antes a gente sair do purgatório depois da nossa morte. Então, basicamente é isso. Se a gente não consegue, basta a primeira graça. Eu acho que já é importantíssimo a gente ter uma garantia de que iremos para o céu. É a primeira graça que Nossa Senhora promete, né? Mas essa segunda graça também é importantíssima porque a gente não sabe o quão sofrimento é no purgatório. Porque é um período de purificação, né? Alguns santos, alguns místicos, até em algumas visões, dizem que é o mesmo sofrimento do inferno. Só que há a esperança de sair, né, do purgatório. O inferno não tem essa esperança. Então é só pra gente entender a dor que é passar, sei lá, meses, anos, talvez até a volta de Jesus sofrendo no purgatório, né? Você sabe que você vai pro céu, mas quanto menos sofrimento depois da morte, melhor, né? Então é isso que Nossa Senhora quer nos dar como graça. E basta o quê? Uma oração diária, né? Um coração devoto a ela, né? Então acho que isso, com relação à eternidade, é pouca coisa. É uma moeda muito barata, né? Em troca da nossa salvação, de contemplar Deus face a face, né? E pensa eternamente. Então a gente precisa ter essa certeza de que eu quero o céu, eu quero de fato contemplar Deus face a face, eu quero viver com Nossa Senhora, os santos, a família de Deus. Se eu quero isso, eu vou buscar o quanto antes essas graças, né? Tudo que é necessário para que eu alcance essa salvação. E se Nossa Senhora nos deixou esse cuidado, a gente possa abraçar, né, com sinceridade de coração, esse sacramental. Então é isso. Há também indulgências. Depois, eu vou deixar mais uma explicação depois sobre as indulgências. Indulgências é o perdão dessas penas, dessas culpas temporais que a gente tem, né? Dos pecados veniais que a gente vai pagar no purgatório, e muitas vezes muitos sofrimentos da nossa vida terrena é por causa dessas penas temporais, tá bom? Que sabe, todo pecado que a gente comete, a culpa é eterna, é paga, é perdoada no sacramento da confissão, né? Se esse pecado mortal, e todo pecado mortal tem consequências, né? As consequências desse pecado mortal gera para nós uma dívida, né? Não eterna, a gente não vai para o inferno por causa disso, porque o Padre não perdoa nossos pecados, mas essa dívida ela fica comigo, ela ainda vai... todo pecado mortal que a gente comete é uma barreira, uma dificuldade que a gente coloca no nosso coração para amar Deus face a face. Então, se eu não pago através das penitências, através das orações, através da conversão de vida sincera e da perseverança nessa vida, eu preciso pagar isso no purgatório. E as indulgências é uma graça em que a igreja nos dá, através de alguma obra que a gente faz. Por exemplo, no dia que a gente for receber o escapulário, nós vamos receber uma indulgência plenária. Todas as penas temporais que a gente tem,
né, essas imperfeições que a gente foi acumulando por causa dos nossos pecados e a gente não pagou ainda, elas serão perdoadas. Isso é indulgência, é perdão das penas temporais que nós temos, né? E a gente pode receber ela para nós, ou a gente pode dar essa graça a uma alma do purgatório. Talvez alguém que você gostaria de pedir, né? Se estiver no purgatório, você entrega essa indulgência a essa alma. Então, o quanto antes ela vai ser tirada do purgatório, né? Porque ela está no purgatório pagando essas dívidas, né? E já que ela não pode rezar por si, nós podemos rezar por elas, né? Pelas almas do purgatório. Então a indulgência, ela é isso, é o perdão das penas temporais que nós temos. E Nossa Senhora, a Igreja, né, nos concede indulgências nos dias de todos os santos carmelitas, né? Dia de Santa Teresinha, tem o dia 14 de novembro, que é dia de todos os santos carmelitas, dia de São Simão Stock, o próprio dia de Nossa Senhora do Carmo, todos os dias, né? A gente tem dia 16 de julho, dia 16 de maio, dia 20 de julho, dia 15 de outubro, dia 1º de outubro, dia 14 de novembro, dia 14 de dezembro. Né? Quase todos os meses aí, a gente tem uma data que a gente pode alcançar indulgência, uma vez que a gente tiver com o escapulário. Basta estar com o escapulário. Só que toda indulgência, né, a gente recebe ela como? A gente precisa querer a indulgência, então não basta você estar usando o escapulário, né? Você precisa estar usando o escapulário e querer a indulgência naquele dia. Para que eu preciso? Na verdade, o que eu preciso fazer para receber a indulgência? Eu preciso ter me confessado, ok? 7 dias antes ou 7 dias depois, ou seja, um período antes daquele dia que você vai receber a indulgência, né? Então, você precisa se confessar, você precisa comungar na intenção, eu quero receber a indulgência, e você adora Jesus na Eucaristia nessa intenção, e você precisa rezar pelo padre, né? Na verdade, Santo Padre, o Papa Francisco no caso, né? Então você precisa rezar pelo Papa, nas intenções do padre, pelo menos um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções dele. Então essas 3 coisas, pelo menos, é necessária: confissão, comunhão e oração pelo Papa. E isso nos faz alcançar a indulgência, né? Indulgência desses dias. E também tem várias outras ações, a reza do Santo Terço em família nos alcança indulgências. Então pensa, todos os dias do ano, se você quiser rezar o Santo Terço em família, você vai alcançar indulgência. E pensa, se todos os dias você vai na Santa Missa, ou mais de uma vez na semana, né? Comunga na intenção, pensa quantas e quantas garantias de céu você tem, quantas e quantas graças, quantas e quantas almas do purgatório você pode tirar do purgatório, né? Então, a gente possa ter esse coração generoso, que Deus gosta muito de coração generoso. E o coração humilde são os corações mais generosos, né? Então, a gente possa ter isso, imitando Nossa Senhora na humildade para ter um coração generoso. Na certeza de que Deus sempre retribui, né? É isso. Eu não, a gente faz o bem porque Deus já nos deu todo o bem, né? Que é a nossa salvação. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente possa já preparando nosso coração com oração, com conversão, com confissão, né? A gente possa preparar, abrir o nosso coração para que Nossa Senhora venha habitar também, cuidar, transformar a nossa vida e nos dar todas as graças que ela promete, através do escapulário. Fica com Deus. Nossa Senhora do Carmo sempre rogue por cada um de nós.